E aí, quando ele ameaçar chegar nessa resistência aqui, cara, você tem que prestar muita atenção para não pegar um... E aí, uma das coisas que me incomodou muito hoje de manhã cedo, muito mesmo, foi olhar no gráfico do Bitcoin que ele saiu de outro triângulo simétrico. Ele saiu de um triângulo simétrico, ou um padrão que a gente pode chamar, sei lá, padrão diamante. Eu chamo de triângulo simétrico, tá? Que é um padrão de continuidade de alta. E eu vejo que a barra de hoje está querendo engolir a barra de alta. Geralmente, o que acontece depois daqui, pessoal? Geralmente, ele está mostrando para nós um enfraquecimento já nesse ponto aqui. Uma retração. Mas muitas vezes acontece o seguinte, ele trava aqui, esse é o gráfico diário, tá, pessoal? Ele trava aqui, faz uma sombra, ameaça que vai perder o fundo anterior, não perde e volta a subir. E aí ele chega na primeira resistência e aí ele começa a aloprar. E aí ele começa a fazer a reversão. Então o que acontece? A gente ainda tem espaço para subir até os 25 mil dólares no caso do Bitcoin. Ainda dá para ver o Bitcoin dos 23 aos 25, só que esse tipo de barra aqui eu não gosto de ver. Porque ela é uma barra de rejeição da barra de sinal compradora. E quando ela faz já logo em sequência, ela não dá tempo de respirar, geralmente ela faz um engana-trouxa aqui. Ela pega aqui, volta, então ela faz uma ameaça que vai cair, mas na verdade ela faz uma sombra, e ela volta a subir no resto da semana. Só que ela sinaliza que a tendência de alta diária está enfraquecendo. Então essa grande venda é um sinal de enfraquecimento da tendência. Então eu posso afirmar para você, se eu olho para uma barra dessas, eu acredito que os próximos dias pode continuar subindo? Acredito. Só que é uma barra que sinaliza desgaste da força compradora e uma perda da força compradora. E aí ele pode bater, assim como lá no S&P 500, o suporte majoritário é os 4.200, nós temos aqui no Bitcoin uma região que compreende entre os 25 mil e 28 mil, que é a mega resistência, que é uma região que provavelmente não vai passar. Por quê? Porque ele é um suporte, pessoal, poderosíssimo, tá? Deixa eu até botar um pouquinho mais pro alto aqui, ó, 28 mil. Então aqui é 28 mil e aqui é 25 mil. Esse suporte majoritário é uma puta resistência. Uma puta resistência, tá? Então ele vai chegar ali, ele vai ter venda. Se ele chegar em 25 mil até 28 mil, ele vai ter enfraquecimento dessa tendência de alta que a gente está enxergando. Muito difícil ele passar reto, tá? Para não dizer impossível. Praticamente 99% de chance dele não passar reto dessa região. Então essa é uma região que muita gente está colocando ordem vendedora. E aí sabe o que o movimento que o MACD faz, geralmente, se a gente já não enfraquecer agora, ele geralmente faz isso daqui, ele inverte as duas médias. Você vai ver que ele vai ameaçar realmente perder o fundo anterior, ele vai liquidar as pessoas que vão acreditar que o mercado vai cair, leva o preço até os 25 mil, e aí quando ele voltar para 25 mil, o MACD ele vai fazer isso daqui, ó. Um topo mais baixo que o topo anterior e você vai ter um topo mais alto do que o topo anterior. Você vai ter uma divergência bearish. Nesse momento vai acontecer o pullback. E aí é um Deus nos acuda, porque ou é um pullback para voltar abaixo da média 8 e fazer os preços caírem até os 12 mil, ou é um pullback para ele estruturar um suporte, transformar em suporte e conseguir fazer o rompimento. E isso pode levar meses. Por quê? Porque ele pode lateralizar aqui durante 2, 3 meses. Então a gente precisa de um pullback para a gente pegar uma alta semestral. Por exemplo, a alta semestral não vai acontecer nessa semana, pessoal, do preço sair de 23 e parar lá em 40 mil, 38 mil dólares. Não. Ele ficaria, por exemplo, aqui, ó. Pegaria um mês de alta, como foi janeiro, fica lateral no mês de fevereiro, faz a acumulação. Se ele se manter acima do suporte e conseguir romper a resistência dos 25 mil dólares e 28 mil dólares, aí a gente
talvez lá em maio, em junho, a gente chegue nos 29 mil, 35 mil, 38 mil, enfim. A gente teria um impulso de alta semanal. Mas o que eu estou vendo é, cara, ele vai começar a enfraquecer a tendência de alta, tá? Então ele pode continuar subindo ainda até os 25 mil dólares ao longo dessa semana, mesmo se o Fed vai fazer a contração econômica em 25 pontos base. Mas o que eu espero agora é uma reversão aqui no MACD, que ele ameace cair, mas que consiga se segurar aqui por um tempo, volte a subir, faça o pega-ratão e do pega-ratão ele faça a continuação da baixa. Então, basicamente, ou a lateralização para depois lá na frente ficar subindo, tá? Mas já está acontecendo o esgotamento dessa tendência e é isso que eu queria mostrar para vocês. Então tomem bastante cuidado porque o semanal, pessoal, do MACD tá muito perigoso, velho. Uma grande tendência de bear market é assim, por isso que eu digo, ó, o preço do Bitcoin tem espaço para subir ainda, ó, no semanal, tá? Então se der tudo certo na semana, o mercado continuar subindo, beleza, ele vai cair hoje, vai cair um pouquinho amanhã, mas depois ele vai entregar um pouquinho de alta, 25 mil, chegou em 25 mil, ele vai bater aqui, ó. E aí, quando ele ameaçar chegar nessa resistência aqui, cara, você tem que prestar muita atenção para não pegar uma onda de baixa de longo prazo. Tá? Porque o MACD ele está abaixo do nível da água. Então, por mais que a gente fale sobre... porque tem um gráfico, e esse gráfico MVRV ele está sobrevendido demais e é hora de comprar. Cuidado com a euforia enquanto o Fed está fazendo contração econômica. Experiência própria. O que eu acredito que vai acontecer, tá, pessoal? Vamos usar então o MACD semanal. Esse MACD semanal ele é 2 anos. Essa movimentação toda aqui é 2 anos. E o MACD ele respeita muito o que os preços fazem também. Então uma cunha descendente ela pode provocar uma alta, tal como aconteceu aqui. Então aqui ele começou a cruzar, ele começou então a provocar uma alta. Fez um fundo mais alto do que o fundo anterior e aqui no preço um fundo mais baixo do que o fundo anterior, mostrando que é fundo. E sim, isso aqui é um fundo verdadeiro. Mas talvez não seja o último fundo. Então o que é normal? Normal agora o preço subir até os 25 mil. Ou 28 mil no caso, né? Ainda em continuar um pouquinho o rally de alta. E aí ele chegar nesse ponto e querer inverter. Quando ele inverter aqui, o normal é o preço cai mais rápido do que as pessoas pensam. Só que no MACD ele faz um fundo mais alto do que o fundo anterior. E aí quando ele chega nesse fundo aqui, aí é o fundo verdadeiro que de longo prazo, só que isso leva 1 ano para acontecer. Então, para fazer todo esse movimento que eu desenhei no MACD, poderia levar meses, 10 meses aí praticamente, 11 meses, para fazer toda essa movimentação do MACD. Só que o MACD, geralmente, quando ele faz o pivô de alta no MACD e no preço, você vê caindo e as pessoas... Ai, Deus do céu, eu deveria ter comprado meu carro. Eu deveria ter comprado meu Corsinha e ter rebaixado ele. Eu coloquei todo o valor do meu Corsinha rebaixado em Bitcoin. Podia ter pegado altas gatas. Mas eu tô aqui fudido, trancado. Eu quero ver esse sentimento. Não quero ver assim, tá tranquilo. Ai, quanto mais cai, mais eu compro, não tem problema. É muito fácil, nossa. Caiu, eu compro. Subiu, eu vendo. Eu não quero esse bando de trouxa no mercado. Se eu ver Telegram falando assim, eu não compro Shiba. Eu quero comprar Shiba. Adianta, tu vai comprar Shiba no teu cu. Porque não é fundo. Na minha opinião, essa pica que tá aparecendo verde, o meu medo é que ela seja um pullback para fazer uma liquidez avassaladora. Porque ele saiu de um triângulo simétrico,